Agatha Meirelles, que luxo! Um professor para chamar de nosso Dionísio da Silva. Professor, muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Dona Olá. Bom dia, Agatha, querida. Bom Como dia, vão vocês? professor. Tudo Professor, bem, por estávamos aí. bem, mas agora estamos melhor, professor. Eu também estou melhor agora com vocês e com os ouvintes da Band News. Vamos lá? Vambora, professor. Hoje o senhor preparou uma pauta muito especial e aí a gente vai falar sobre o lar que moramos, professor, é isso? E aí, quando eu penso em lar, eu já penso logo na casinha da minha mãe, professor. Já me vem logo na cabeça, porque é lá que eu me sinto. Sabe quando você se sente lá em casa, literalmente? Além da minha casa, né? Eu sinto assim na casa da minha mãe também, né? E é a casa da gente, recebeu esse nome desde a antiga Roma, porque os lares eram os espíritos benfazejos dos ancestrais, que às vezes estavam enterrados, inclusive muito próximo da casa, não no cemitério. E havia também um tipo de construção à entrada das casas, que passou para dentro das casas e se tornou lareira, veio de lar. E lar, doce lar, é uma expressão de como a gente se sente bem em casa. E por falar nisso, na Assembleia Legislativa do Rio, tramita um projeto de lei para a gente tratar melhor aqueles que são tão pobres que nem casa têm, os chamados homeless no mundo inteiro, né? Professor, o trânsito anda muito violento, mas muito violento. Não vou falar aqui os palavrões que são proferidos, mas, vez ou outra, a gente escuta, ô seu filho da mãe, ô seu filho da outra. Eita, professor, o que é mais pesado, ser filho da outra ou ser filho da mãe? Olha, eu acho que é mais pesado ser filho da mãe, porque filho da outra, às vezes, é até um elogio carinhoso, assim. E esta palavra, Aham. que para a gente dizer sem medo do palavrão é o filho da puta, se transformou a palavra puta numa coisa positiva. Você diz, fulano tem uma puta casa, é um puta quadro, é um puta livro. Já o filho da mãe tem a seguinte história, Dônula, que os ouvintes vão gostar de saber. Era comum entre os monarcas portugueses que os reis tivessem filhos com as amantes, o chamado bastardo. Bastardo não era exclusivo deles, mas era o mais importante. O bastardo é aquele filho nascido fora de uma união legítima ou legitimada. Uma coisa a gente pode garantir, algum filho legítimo pode ter nascido quase ter sido concebido e feito no automático, mas para produzir um bastardo, não. Alguém enfrentou grandes dificuldades, um em busca do outro, para fazer o casal e ter o filho que depois foi chamado de bastardo. Esse costume já está meio em decadência, ninguém chama esses filhos de bastardos, mas naquele tempo chamavam. E no século XVIII, um rei teve um filho com uma freira, uma monja. Era comum isso, de poderosos terem amantes nos conventos, nos claustros. E este filho se tornou bispo. E ele escreveu para a mãe, que era uma freira muito culta, a dona Máxima, dizendo que ele não era mais bastardo, porque ele era filho de rei, então não interessa quem era, não interessava quem era a mãe dele. Adivinha o que é que ela respondeu? O que, professor, que ela respondeu? Ela respondeu com uma frase que ela disse num sentido legítimo, né? Você é um verdadeiro filho da mãe. Eu sou sua mãe. Só que a situação era tão complicada que este é o caso zero de filho da mãe. Um cara que despreza a própria mãe em nome do poder. Este é um filho da mãe e virou insulto. Por isso, agora faz todo sentido o filho da mãe ser insulto. Porque antes eu ficava pensando, gente, mas ser filho da mãe é bom. É um elogio, cara, não é? Eu amo a minha mãe é ótima. Ainda bem que eu sou filha dela. Mas Agora que aí eu entendi, agora, porque lá o 01
Ele caiu com tudo, né, professor? O problema foi ele. E eu acho que esse é caso único de um sujeito desprezar a própria mãe, pelo menos um caso assim público, de um poderoso, desprezar a própria mãe em nome do poder. Tanto é o único e estranho que virou o caso zero deste insulto. Mas tem uma verdadeira arte de insultar, que outro dia poderemos comentar. Este filho da mãe, então, Dona, agora respondendo a você, professor sempre precisa enrolar um pouquinho, né? Eu tento enrolar o menos possível, não gosto de enrolar, gosto da conversa clara. Sempre digo que a menor distância entre dois pontos não é a reta, como diz a geometria, mas a conversa clara. Mas, concluindo, o filho da mãe é muito pior do que o filho da puta, evidentemente. Com certeza, professor. Bom, 10h55 a gente já está estourado, professor. Então, um beijo para você. Um beijo para você, Agatha. Abração para o Vinícius, para os ouvintes e até de repente. Até. Professor, obrigado. Até. Tchau, tchau. Vamos para o intervalo e a gente já volta.